Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Domingo. Estamos com sono, mas estamos de pé. Vamos começar orando ao som de Jeff Hall. A boa parte. Amém, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, por mais uma semana, pela Tua palavra, Deus. Por todas as coisas que nos cercam, que o Senhor nos dá a graça de obter, de abrir os nossos olhos e contemplar. Muito obrigada. Nós queremos estar atentas a Ti, a tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fala. Portanto, nós abrimos o nosso coração, pedimos para que o Senhor fale conosco através do capítulo 30 de Isaías mais uma vez. Em nome de Jesus, toma nossa semana, nós te consagramos as nossas vidas, todos os nossos afazeres, decisões, motivações. Em nome de Jesus, Deus, nos ajude a viver essa semana, nos dá força, nos dá graça, nos dá paciência, nos dá amor, tudo mais que precisarmos. É o que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Bora? Vai dizer o seguinte, entra aqui. O Senhor Deus diz: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Gente, então, em primeiro lugar, vamos tirar isso daqui. Essa semana nós temos volta e meia, a gente tem orado aqui pedindo para o Senhor isso. Ajude-nos nas nossas decisões, na motivação do nosso coração. Por que a gente está fazendo aquele acordo? Qual a intenção? O que está por trás? Sabe, será que é uma segurança? Sabe, que você busca ter em meio a homens, em meio a projetos, em meio aqui. Então, o Senhor está nos dizendo: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim e fazem planos sem me consultarem, sem a minha e assinam acordos sem a minha aprovação. Que essa semana que se inicia nós possamos começar a consultar o Senhor, que nós possamos começar a estar atentos, a perguntar ao Senhor, e não somente a perguntar, mas a buscar ouvir a resposta de Deus, a estar atentos ao que o Senhor nos orientar, ao que o Senhor falar, não é para fazer. Ou então, se você, às vezes não é um não claro, mas é aquele incômodo. Quando é um sim claro, é aquela paz. Eu vou continuar, porque senão não acaba, ele é bem grande. Eu ia dar um exemplo meu, mas eu acho que ficou bem claro isso, a gente, não entra em desacordo aí. É porque às vezes o nosso coração quer muito uma coisa, então a gente acha que realmente, e parece de Deus, tem coisas que, por que Deus diria não é verdade? Ou, por exemplo, eu vou falar então, certa vez não, tem várias vezes que eu tenho tentado fazer um curso de teologia, mas não é um curso de teologia aprovado pelo MEC, para ter reconhecimento, para ter diploma, para ter isso, para ter aquilo. Não, é só para conhecer mais, para entender melhor, para ajudar melhor, até mesmo para mim, assim, que às vezes eu fico, gente, mas por quê? Como assim? Eu sinto que o Senhor me direciona, me conduz, mas, e isso daqui que eu faço é um compartilhamento, As pessoas fazem isso na internet e às vezes elas estão muito erradas, E assim, então é uma vontade minha por esse motivo, para cara, mas quando eu falar da palavra de Deus, eu quero estar segura de que eu não estou, E aí, beleza, nesse tempo, eu tava tentando muito fazer um curso de teologia, eu tava tentando não, na verdade eu não queria. Aí depois eu vi os professores, depois eu vi as matérias, e o preço tava super acessível, eu falei, cara, eu quero fazer agora, e eu acho que é de Deus. Eu acho que Deus me levou
nesse caminho para eu fazer, tipo, me fez assistir esse negócio para eu fazer esse curso. Isso aconteceu há 1 ano atrás. Agora, esse ano teve de novo, né? Nesse ano, sei lá, foram coisas acontecendo assim, e eu entendi, não é que eu entendi, é que eu falei, cara, eu não posso gastar isso agora, sabe? Às vezes eu me anulo assim, eu anulo várias coisas em mim pra fazer, pra comprar um livro, pra fazer um curso, pra isso, pra aquilo, pra fazer uma mentoria. Então, assim, às vezes eu deixo de fazer coisas pra mim, pra minha casa, pra minha vida pessoal, pra fazer as coisas pra fazer isso daqui que também faz parte de mim, que eu amo tanto. Mas, enfim, eu sei que nessa época, então, eu decidi não fazer. Aí, dessa vez, eu assisti eu quis fazer de novo. Esse ano abriu vaga de novo, abriu turma e tal, e aí eu quis fazer de novo. Mas, aí beleza, aí eu não, eu quero tanto fazer, que não sei o que, nananã. E dava pra fazer dividido em 12 vezes? Dava pra fazer. Mas, véi, ia comprometer do mesmo jeito, não era, sabe? É isso, enfim. E aí eu, né, conversando, tendo algumas conversas com meus pastores e meus pastores. Olha, a gente tem que fazer aquilo que, tipo, né, aquilo que é o essencial, que vai caber dentro do nosso orçamento, que a gente não vai gastar mais do que a gente tá ganhando e tal, não, e eu, puxa vida, velho, não, mas 12 vezes vai dar certo, enfim, gente, é algo lícito, é algo pro Senhor, é algo que, tipo, Deus não tava dizendo nem sim nem não, sabe, mas tem vezes que a gente precisa também pegar essas, né, essas coisas assim, como é que se diz? Quer dizer, eu não entendi Deus dizendo sim nem não. Pode ser que ele estava dizendo sim, que talvez seria um risco, mas é isso, sabe? Meus pastores, eles me ensinaram a ouvir a voz de Deus da seguinte maneira: Marina, as coisas vão cooperar, tudo vai dar certo, as coisas vão, tipo, acontecer. O dinheiro vai aparecer, se for realmente Deus, o dinheiro vai aparecer, ou a pessoa vai abençoar, ou isso vai acontecer, ou aquilo. E uma dessas coisas aconteceram. Então, e eu, né, tô com outros compromissos, então eu virei e eu falei, cara, então tá bom, mas entende, é isso. Então, buscar sempre fazer esses planos junto com o Senhor. Não é porque é lícito, porque é de Deus, porque tá tudo certo que Ele vai... que é o sim de Deus. Então, buscar, esperar, sabe? Esperar as coisas cooperarem. O Senhor, Ele tem formas muito claras, e quando as pessoas aqui dessa Bíblia pediram para Deus confirmações, respostas, Ele deu. Ele deu a Deus. Eu não tô acreditando que o Senhor vai ser comigo, não. Então faz esse novelo de lã aqui ficar molhado, ficar seco. E ele fazia, sabe? Não é o tempo todo também ficar testando e provando o Senhor. Mas é isso, sabe? O Senhor, ele é bom. E Ele sempre nos conduz. Se você entrega a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai te conduzir. Nós já estamos em 9 minutos e esse capítulo é enorme. Vamos continuar. E eu só li o primeiro versículo. Então vai dizer assim: assim amontou um pecado em cima de pecado. Pois, sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Mas, em vez de socorro, virá a desilusão, e em vez de proteção, haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Zoan e de Anis, mas eles só sentiram vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul.
Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los. Pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso, estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nenhum caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. Então aqui eles estavam querendo se proteger, se precaver. Eles falaram: não, a gente vai fugir sim dos nossos amigos. E o Senhor estava falando: calma, tenham calma, confiem no que eu estou falando. Eles falam: de jeito nenhum, vou pegar esse cavalinho aqui, ó, dá no pé. E o Senhor falou: não vai adiantar. Se vocês fugirem, mesmo assim eles vão te alcançar. Se 1000 de vocês fugirem, um só é suficiente para te alcançar. Eu acelero os passos dos cavalos. Eu sou quem faz todas as coisas. E aí, beleza. E aí no 18 vai dizer o seguinte: no entanto, o Senhor continua esperando porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui. Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado e os bois e os jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração preparada cuidadosamente misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num dia brilhasse a luz de 7 dias. Parando rapidamente aqui para a gente falar sobre essa parte, Deus está falando que sim, que Ele deu pão de dores, que Ele deu água de sofrimento, que Ele
feriu o seu povo, porque eles estavam pecando e eles precisavam daquilo. Sabe quando fala que o pai não deixe de corrigir o seu filho, há várias vezes o ajuda, o ensina. Então, sabe quando um pai vai lá e dá umas... e depois fica, ai meu Deus, o que eu fiz com meu filho? Chega a tal uma envergadura aqui. Tadinho do bichinho. Ele fala, eu também faço isso, eu fiz isso. Mas deixa eu te falar, eu fiz pro bem de vocês. E mais do que o bem de vocês, é porque eu quero ser o mestre de vocês, eu quero ensinar, eu quero ensinar o caminho que vocês devem andar. E quando vocês forem grandes, quando vocês amadurecerem, quando vocês... Meu tempo vai estourar um pouquinho, mas eu vou continuar. Quando vocês crescerem, quando vocês forem maduros, vocês vão ver que vocês serão 1000 vezes melhor do que outros, sabe? Que a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias, entendeu? Então, sabe, gente, às vezes a gente recebe alguns ferimentos do próprio Senhor, ou dos nossos pais, ou de quem nós amamos, mas isso, sabe, é que nem eu tava falando ontem, sabe, pensando ontem, sabe, todas as vezes que o Senhor me ensinou, me deixou... Eu tava vendo ontem muitas coisas assim, um filme, depois eu passei pra muitas coisas assim, e eu comecei a pensar, cara, ainda bem, sabe, hoje o Senhor é a coisa mais preciosa que eu tenho, sabe, os ensinamentos, as orientações, porque não tem nada daquilo que possa me dar mais valor do que o Senhor é na minha vida. Então hoje eu acho que o que eu tenho de mais precioso, e por isso que eu coloquei esse louvor, eu encontrei um tesouro, eu encontrei o meu tesouro, sabe? E aí continuando vai finalizar dizendo, atenção, Senhor Deus vem de longe, é Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, ele fala, suas palavras são como um fogo devorador, o sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora, como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que ao som da música de flauta sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuva de pedra, e ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo. Ao som de tambores e de liras, o Senhor surrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Assíria uma fogueira, em que ele será queimado. Ele está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar. Como um rio de enxofre, o sopro do Senhor porá fogo na lenha. Beijo, gente. Passei bastante do nosso tempo. Deus abençoe. Bom domingo, né? Bom descanso ainda aí pra vocês. Tchau.